Pessoal, me fala um pouquinho, você estava falando dessa questão de saber dizer não é? Aham, E a frustração passa muito por aí. Só que aí eu vejo também alguns excessos do não, aham, né? E aí quando eu falo da identidade, da busca pela identidade, eu percebo que muitas vezes, e eu comentei isso mais cedo, não sei se você ouviu, que eu tenho muito cliente que, e eu penso que uma grande maioria da população não tem nem a sua própria identidade construída, né? Assim, uhum, está muito flutuando ainda, confuso, não sabe o que gosta, o que não gosta, se compra ou não compra. E até porque a gente vai mudando de fase, então a gente vive também flutuando em função dessas demandas que elas mudam, né? E aham, aí eu vejo e eu percebo que essas pessoas, os responsáveis por esses adolescentes, muitas vezes impõe uma questão também, que é o excesso do não, que também eu imagino que deva ser um caminho de dor, né, do adolescente, daquela pessoa que é ultra repressora, que não permite nada, que usa o seu próprio parâmetro como regra para o filho, e uhum. aí eu escuto isso muito dos adolescentes também. Minha mãe quer que eu seja igual a ela, sabe? Eu ouço isso das minhas filhas, vejo na minha casa, vejo desde a Júlia, quando era criança, adolescente, eu escuto muito isso, sabe? Aham. Poxa, eu queria falar tanto com minha mãe sobre isso, eu queria que minha mãe não me dá espaço, minha mãe não, sabe? Então, eu penso que essa questão que é da identidade, que é a busca dessa identidade, uh, vive um conflito também em função dessa imposição de na minha casa tem que ser do meu jeito, quem paga a sua roupa sou eu, então você vai usar o que eu quero, sabe? Isso também acaba sabotando um pouco a questão da identidade do adolescente. Como é que você vê esse outro lado, que é o lado que é extremamente repressor, que vive numa cidade, num lugar que é conservador demais e que não deixa, não permite? Como é que você vê esse outro lado? Olha só, todo extremo é deletério, né? Nenhum extremo é bom. Quando você lida com um adolescente, você está lidando com uma pessoa que já é capaz de refletir, que é capaz de fazer comparações, de estabelecer correlações. Então, assim, não dá para você impor certas coisas de cima para baixo com um adolescente sem um diálogo, né? Sem que você tenha argumentos muito bons para poder negociar com o adolescente, né? O adolescente ele não é um bobo, né? Ele é capaz de reflexões, e essa é uma das grandes causas dos conflitos entre pais e filhos na adolescência. É porque, como o adolescente ele é capaz de refletir, ele percebe as incoerências dos pais, eles percebem que os pais, enfim, não são as figuras perfeitas que eles querem fazer parecer que são, e os adolescentes ficam assim, tipo, qual é, cara? Quem você pensa que é, né? De onde você tirou isso? Eu te Tá sendo conheço, incoerente, né? né? Eu sei o que você fez no verão passado, enfim. Então, e isso tudo, isso é uma das principais causas do conflito entre pais e filhos adolescentes. A questão né, que assim, muitos pais, quando os filhos são crianças, nas últimas gerações, tem muita dificuldade para dizer não. Aí, quando o filho chega na adolescência, que o filho não teve limites, qualquer tipo de limite, e aí os pais ficam super preocupados porque o filho adolescente ele quer ir para o mundo, óbvio, né? Ele quer sair, ele quer explorar o mundo lá fora, ele quer ir para show, enfim, ele quer cair na vida. E aí os pais surtam, ficam super preocupados, e aí eles querem, de uma hora para outra, começar a estabelecer limites e regras e etc e tal. E aí não tem espaço para isso, e aí eles vão se deparar com filhos que não aprenderam a lidar com limites, e esses pais também, eles não sabem dialogar, E né? Porque não você foi percebe que construído assim.
Você acha que é um momento, você falou no início, que é um momento onde altos índices de felicidade, talvez provocado por uma questão hormonal também, não tem conhecimento para isso, mas essa ebulição hormonal deve ter a relação com todos os lados, né? Com os extremos, da melancolia, da euforia, de tudo isso. Você considera que é um momento super importante do pai estar junto ali, aproveitar essa, digamos, essa predisposição para a felicidade, para ter um ganho das duas partes? Porque o que eu vejo assim, aborrecente, esse termo aborrecente, para mim já me causa um desconforto, porque eu me beneficio tanto dessa felicidade, tanto dessa alegria, eu danço junto, eu canto junto, sabe? E eu penso que aproveitar esse momento e óbvio, né, que vai ser sempre minha filha. E vai ter limite, sim, vai ter a hora do não e acabou por isso. Sabe? Mas eu penso que às vezes as pessoas estão perdendo essa oportunidade também, sabe? Porque talvez na primeira parte da vida não existiu esse equilíbrio da conversa saudável ou da aproximação, né? Como é que você vê, assim, que dica você pode dar para os pais ou para os filhos nesse momento onde existe mesmo uma turbulência ali acontecendo, né? Às vezes por gerações muito diferentes e momentos de vida muito diferentes. Como é que você vê essa possibilidade de aproximação para que suavize e propicie um aspecto positivo disso tudo? Como é que você acha? Não sei se eu fui clara. Olha só. Olha só. Tudo com ponderação. Assim, eu acho que os pais podem sim se beneficiar dessa jovialidade, né? Assim, porque tem uma coisa assim, né? Quando o seu filho chega na adolescência, você está desatualizado para o mundo. Tipo assim, né? Você perdeu o bonde. Então, assim, tem muita coisa que você pode descobrir de tendências, de possibilidades, de recursos tecnológicos, enfim, com o seu filho. Tem muita coisa que você pode usufruir muito do novo, né, com filhos adolescentes. Isso é um fato. Se eles tiverem paciência, tá? Para ficar te dando atenção, tem isso também. Então, assim, eu acho que tem esse aspecto que sim, os pais podem, mas existe um equilíbrio muito sutil aí, que é não atravessar a fronteira entre ser pai, ser mãe, ser amigo. Porque são coisas diferentes e muitos pais e mães, quando os filhos entram na adolescência, piram o cabeção, entram numa de que eu não quero envelhecer e começa a disputar espaço com os filhos adolescentes, isso é punk demais, e começam a ter um comportamento, assim, digamos, que não é o comportamento de alguém que está na função de adulto, que precisa ser uma fonte de referência, de orientação, de proteção para aquele adolescente. Porque, olha só, o adolescente, ele não é mais uma criança, mas ele também não é um adulto. Ele tem um anseio de explorar o mundo, de conhecer, de se aventurar, e que é positivo que ele possa fazer esse movimento, mas ele não tem a malícia, ele não tem a vivência, ele não tem a maturidade que um adulto de 40, 50 anos já adquiriu por conta de ter quebrado a cara muitas vezes na vida. Porque o que faz a gente amadurecer é quebrar a cara. Assim funciona. Então, o adolescente ainda não passou por isso. Então, ele tem uma ingenuidade, né, que nós já perdemos. Então, nós, os adultos, precisamos ser uma fonte de referência confiável e segura para
orientar o adolescente e para protegê-lo, para que ele possa sentir, ok, existe um espaço nesse mundo, existem pessoas, adultos responsáveis nesse mundo, a quem eu posso recorrer. Se eu me encontro numa fria, se eu tenho um problema, etc. e tal. E se os pais viram amigos, o adolescente perde essa referência e fica meio que tipo, cara, com quem que eu conto, né? Eu já tive muito, já ouvi muito adolescente, às vezes em situação clínica ou como professora de graduação, quando eu dava aula na graduação, de recorrer ao professor ou ao terapeuta como figura adulta de referência, porque e de reclamar, tipo assim, meus pais não se importam, eu posso fazer o que eu quiser. Olha, adolescente não quer essa liberdade sem limites. É uma ilusão achar que eles querem. Eles vão brigar para ter isso, mas eles, no fundo, eles querem que um adulto puxe a cordinha de vez em quando. Diga assim, cara, não vai por aí não. Né? Exatamente. Não vai por aí não, que é roubada. Você vai se lascar, tá? Então, eles precisam desses limites, eles precisam desse suporte de um adulto que eles confiem. Então, essa fronteira entre ser pai de adolescente, mãe de adolescente, que não vê o filho só como um problema, um conflito, mas vê como uma pessoa que tem coisas a oferecer, né? Coisas legais, que tem um entusiasmo pela vida, porque, né, que a gente vai perdendo com o tempo, né? Assim, eles têm um entusiasmo pela vida, um encantamento, uma sede de viver. É legal, você pode, né, ganhar muito com isso, mas não confundir as coisas. Pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo, são coisas diferentes. Então, assim, isso é muito importante ter em mente, porque quando os pais têm isso em mente, eles conseguem ser essa referência de apoio e suporte para os filhos, que eles precisam, os filhos precisam disso. É uma loucura um adolescente chegar e dizer assim, cara, eu não tenho para quem recorrer, tipo, não dá para contar com os meus pais. Nossa, isso é um horror, sabe? Assim, no fim das contas, é uma pessoa que está descobrindo o mundo, que está se descobrindo, se sentir tão solitária assim, né? E esse é um dos problemas que eu vejo muito nas famílias atuais, de pais que não querem assumir essa postura adulta. Porque, olha só, você ser pai e mãe adulto é ser chato. Eu sinto muito. Você vai ser o chato. Você vai ser o chato, que vai dizer essa saia tá muito curta. Não pode se importar com isso, né? Exatamente. Não, você tem que papel também, né? Exato, você tem que aceitar esse lugar de chato, velho, careta. Você tem que aceitar, porque é você que sabe? Mas isso. Eu vejo que isso veio um contexto, né? Um contexto que depois dos anos 70, com aquela super liberação, isso confundiu muito, não é verdade? Então, assim, parece que você não consegue orientar um filho se não é pela permissividade, não é? E aí, essa busca do equilíbrio é muito doido, porque a gente tem que estar atento, a gente não pode terceirizar, mas a gente tem que permitir que eles se manifestem, a gente tem que ouvir, né? Porque são seres pensantes e são seres com valores próprios também, que estão fazendo escolhas pela vida. E eu acho que assim, é uma matemática que não é fácil, né? E essa colocação sua de assim, a gente não pode se anular, e eu sempre falo isso para as minhas filhas. Eu sou sua mãe, eu não sou sua coleguinha, já virou bordão. Né? Não fala comigo desse jeito, porque eu não sou sua coleguinha. E numa boa, e vamos cantar junto, vamos brincar junto e tal, vou me beneficiar. Eu acho assim, as pessoas que trabalham em áreas menos burocráticas, que trabalham, sabe, na arte, elas têm uma relação diferente porque vivenciam essa, como é que eu posso dizer, essa liberdade mesmo e essa alegria que quem trabalha com arte, né, mantém pela própria função. Então, eu acredito que
quem tem comportamento vive na burocracia e não tem tempo para cuidar dos filhos, tem uma relação diferente de quem vive num departamento, numa regra rígida, né? Eu queria... A gente teve pergunta, né, Laura? A minha amiga Bárbara fez uma pergunta no final da outra live e ela mandou aqui de novo. Ela mandou... Ai, meu Deus, eu saí, deixa eu voltar. Ela falou o seguinte: em relação a alcançar objetivos, você acha que existe uma pressão maior atualmente? Ela tinha mandado isso em relação àquela... falar sobre a melancolia e aquela... sim, desse estresse que está provocando a melancolia pelo nível de cobrança, deles mesmos se cobrarem muito. Fala um pouquinho, olha, responde a Giovana? A Bárbara. Bárbara perguntou. Então, Bárbara, sim, a cobrança sobre os jovens hoje é muito maior do que em outros momentos da história. Porque hoje, né, quando eu era adolescente, por exemplo, papo de velha, né? Quando eu era adolescente, quando eu era adolescente, era assim, tudo que os pais esperavam da gente era que a gente estudasse, se formasse, arrumasse um trabalho, casasse e desse netos para eles. Ponto final, era só isso. Hoje, os pais esperam que os filhos sejam famosos, que os filhos sejam brilhantes, que os filhos sejam ricos. Os pais têm expectativas em relação aos filhos, que são as expectativas da nossa época, né? A gente vive numa época onde a palavra celebridade povoa as fantasias de 10 entre 10 habitantes deste planeta. Todos fantasiam com esta palavra mágica, celebridade. Então, assim, os pais fantasiam atualmente que não basta o filho fazer uma escolha profissional. Não, ele tem que ser super bem sucedido naquela escolha profissional. Então, existe essa fantasia do sucesso, da riqueza que permeia o imaginário coletivo. Então, hoje, os pais fazem um investimento absurdo nos filhos, né? A Mayra ali está falando que sejam melhores que nós. Sim, tem essa expectativa, mas não só que sejam melhores, mas que sejam, assim, melhores que todo mundo, né? Tipo assim, tem essa expectativa. E aí os pais fazem um investimento absurdo nos filhos, né? 1000 cursos, né? Eu vejo adolescentes que cresceram com uma agenda lotadíssima, 1000 cursos, intercâmbios, isso, aquilo, não sei o quê. Um investimento absurdo nessa expectativa de que esses filhos serão essas pessoas super bem-sucedidas e ricas e poderosas, etc. e tal. Então, sim, há uma pressão enorme por sucesso e riqueza nessa sociedade que nós vivemos atualmente. E o adolescente, ele se sente muito cobrado, não só pelos pais, mas por ele mesmo. Olha só, uma pesquisa recente feita com jovens centennials, né? Os centennials são os que nasceram no século XXI, né? Nos anos 2000, e millennials, né? Os que nasceram a partir da década de 90 e tal. 90. Isso, 90. Porque eu estava vendo um negócio hoje sobre millennials. Então, teve uma pesquisa com esses dois grupos. Olha só, a maioria respondeu que o grande sonho da vida deles é ser rico e famoso. Então, assim, olha só. Quando você tem 2 gerações seguidas que o maior sonho da vida é riqueza e fama, você tem uma geração que cresceu tendo como modelo de vida influenciadores digitais que ficaram ricos sendo youtubers. Você tem cantores, atores, aí vai dizer assim, não, mas adolescente sempre teve como ídolo atleta, cantores, sim, é verdade. Só que, de novo, papo de velha, tá? Na minha época, por exemplo, os astros do rock, eu sempre fui roqueira, os astros do rock, eles não viviam na ostentação,
né? Os astros hoje da música pop, eles vivem na ostentação, né? Os clipes são de ostentação, eles vivem na ostentação, né? E é Quando muito você rápido vê também, né, Angelita? e tudo é muito O tempo é isso, muito rápido. Você Às pega vezes tem um tudo, artista que uma né? música estoura. Então, uma música exatamente, estoura e pronto, já é, sei lá, quantos milionário, milionários, já é né? milionário, exatamente. Isso, na década de 70, 80, para um músico chegar a ser milionário, ele tinha aí uns 5, 10 anos de carreira. Hoje não, lança uma música, como a Laura falou, e já é milionário, né? Então, assim... Queen teve uma fase difícil na vida deles, imagina. O Queen, a Laura que é Eu conhecedora sou aí muito fã. fã Eu sei que, tipo... Elton John como demorou bastante. Elton John, artistas como Freddie Mercury, pô, tiveram dificuldades financeiras e uma parada que você não vê hoje em dia. Sim, exatamente. Porque a exposição permite, né? Essa velocidade permite. E aí isso exatamente. um estresse muito grande, né? Pelo imediatismo, não é, Angelita? Sim. Quando você vê, por exemplo, clipe de bandas da década de 70, 80, os caras gravavam vídeo, clipe, sem maquiagem, meu. Tipo assim, sabe? Um cenário super tosco, uma produção assim, caseira. Hoje, qualquer artista vai gravar. É uma super produção, as pessoas aparecem super maquiadas, penteadas, cheias, montadas, cheias dos apliques, daquilo. O tempo todo. Então, assim, as páginas no Instagram, as pessoas estão o tempo todo, essas celebridades estão o tempo todo exibindo a vida de luxo e ostentação delas. Então, essas gerações cresceram com figuras de referência que são caracterizadas pelo luxo, pela ostentação, pela riqueza. Então, o parâmetro que essas gerações têm de sucesso na vida é a ostentação, luxo, etc, etc. É claro que você tem exceções. Você tem também segmentos dentro da juventude que querem uma vida mais alternativa, veganos, etc, etc. Também tem. Mas a maioria tem como parâmetro de sucesso de vida essa coisa da ostentação, do luxo, de ser milionário, etc. É o Zuckerberg que fica milionário da noite para o dia, é o fulano, o Beltrano, enfim. Né? O cara faz um programa, um aplicativo para celular e em 6 meses ele é um milionário. Então, esse é o referencial. Isso, né? Aí a ansiedade vem em torno disso. Quanto tempo eu vou levar para ser rico? O que eu preciso fazer? A Bela escreveu, sem falar que na maioria dos ídolos... que a maioria dos ídolos hoje atingiram o sucesso muito cedo, faz com que os jovens se sintam incapazes, pois não atingem o mesmo nível de fama. Porque parece que um ano é um absurdo. Em um ano eu não consegui fazer nada de excepcional, não é? E aí eu sou um fracassado, porque eu não tenho esse resultado todo. Sim. E aí as demandas, eu vejo que assim, as demandas dos feeds, mais bem elaborados, então tem que ter tudo lindo, a estética tomando conta. É a super né? E aí o que eu vejo, e hoje eu até comentei com uma pessoa que eu gosto muito, eu falei, olha só, e eu sou aquela, eu sou consultora, você sabe, né? Eu sou patrulha, porque se eu vejo uma pessoa que eu gosto muito e que eu vejo uma incoerência muito forte, eu tenho que ir lá carinhosamente falar, cuidado com isso. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa que trata de ansiedade em jovens, se enchendo de filtro, eu falo assim, olha só, cuidado, senão vai parecer que o seu conteúdo é fake. Também, porque você está se enchendo de filtro. Então, existem sutilezas que as pessoas têm que começar a prestar atenção, que esses recursos, eles podem tirar aquilo que é mais bonito e que o mundo está pedindo, que é essa movimentação orgânica da naturalidade, então da expressividade. Quando eu falo da identidade como um ponto, é porque eu vejo que isso tudo gera as redes sociais, tudo isso gera essa ansiedade também de ser como o outro, porque se a fulana de tal... ela é incrível, eu tenho 50, ela tem 20, mas ela é incrível, maravilhosa, perfeita, milionária, eu preciso ser que nem ela. Então, as pessoas estão se confundindo muito nessa hora.
E isso daí gera, né, nos adolescentes, que é o nosso assunto aqui, mas gera uma frustração para todo mundo, né? Como ser humano, assim, de não conseguir fazer o suficiente. E aí, quando você fala daquela mãe que quer ser adolescente, a gente vê muitos casos, porque quando eu falo de imagem, eu falo que às vezes as pessoas elas estão usando tantos recursos para parecerem mais jovens que elas estão exacerbando a não jovialidade. Uma pessoa que vai lá e coloca um excesso de preenchimento, um excesso de botox, um excesso de recursos para trazer uma jovialidade, aí mesmo é que ela parece mais velha. Então as pessoas falam sobre isso, né? E que isso se repercute numa relação que é dramática dentro de casa e no contexto social. E pensar no adolescente como um ser que no futuro próximo vai ser um adulto e que a gente tem que respaldar, de uma certa forma, com conhecimento de que tudo isso, que não viver na superficialidade, sabe? Que viver na superficialidade é prejudicial, que você tem que buscar recursos dentro de você como um fator de conforto, né? Como eu posso dizer, de confiança em si próprio, e que a sua identidade está muito ligada a esses valores, de você expressar de uma forma orgânica, porque essa falta, essa plasticidade toda que o mundo está trazendo e essa superficialidade toda que o mundo está trazendo e que está causando esse dano no adolescente e tudo isso, tem que começar a ser vista agora. E isso passa pela projeção da identidade, isso passa pela questão dos valores, isso passa pela busca do autoconhecimento, de estabelecer conexão consigo, né? Que filtrar melhor a informação que chega a cada segundo. Nem sei há quanto tempo chega, mas é o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente tem essa função, né, de cuidar de uma geração que está chegando e que tem um mundo de possibilidades, como você falou. Eu e a Laura somos vegetarianas, a gente tem nossas questões que são filosóficas, sabe? Então tem um mundo que está aceitando melhor a diversidade, sabe? Cada vez mais. E cuidar do adolescente de uma forma que tenha uma representatividade saudável e que no futuro próximo, porque é um adulto que está chegando, para que esse adolescente ele influencie positivamente na vida de outros adolescentes, né? Porque hoje a gente está chegando num nível dos adolescentes, desses adolescentes que criam essa fantasia toda, essa realidade, estarem provocando um mal aos adolescentes, né? Aos próprios adolescentes. Então, porque tem essa... Pode falar. Tem duas coisas, né? Até a Bela falou ali uma coisa que é muito interessante, né? Que é típica dessa época, que é assim, muitas dessas celebridades, né, que são referência para os adolescentes atualmente, são pessoas que não têm um talento especial, né? São pessoas comuns, né? Que faz um canal no YouTube, começa a falar, sei lá, abobrinha, falar da própria vida, fazer qualquer coisa, e de repente viram um sucesso e ficam ricas e passam a ser formadores de opinião. Então, o adolescente acaba tendo uma expectativa, né, de que a vida dele aconteça desta forma também, né, desta forma mágica, vamos colocar assim. E a gente sabe que só uma minoria de pessoas vai ter vai acontecer isto na vida, né? A maioria de nós vai fazer um canal no YouTube, vai fazer uma página no Instagram e não vai a lugar nenhum. Tipo, né? Assim, a maioria de nós não vai a lugar nenhum. Então, assim, há uma expectativa, essa expectativa do sucesso, de atingir um certo parâmetro, seja estético, né? Isso é muito forte na nossa época.
Existem estudos que mostram que as redes sociais, especialmente o Instagram, estão associadas a quadros depressivos em jovens, especialmente em meninas, adolescentes, por conta exatamente dessa massificação de certos modelos estéticos, de certos parâmetros estéticos e tal, e as pessoas são bombardeadas por esses, né, esses modelos, esses parâmetros, e se comparam, e alguém falou aí a comparação fonte de infelicidade, sim, há estudos que mostram isso, né, que se comparar com o outro nos leva a uma infelicidade, sim, porque, enfim, cada um é cada um, a história de cada pessoa é uma, enfim. Isso é um ponto. O outro ponto é que a gente vive numa época de muitas opções. O cérebro humano não gosta de muitas opções. Como assim? Não gosta. Tem uma coisa que é assim, o nosso cérebro ele gosta de poupar energia. ele é econômico. Quando você tem muitas opções, isso gera estresse. Então, assim, por exemplo, imagina, vou dar um exemplo prático, você vai num buffet. Se o buffet tem 10 pratos, é muito fácil para você montar o seu prato. Mas se o buffet tiver 50 opções, fica muito difícil você montar o seu prato. Das duas, uma. Ou você vai montar aquele prato básico, com tudo que você já conhece, tem 50 opções. Você vai colocar arroz, feijão e batata frita no seu prato. Ou você vai fazer uma mistureba de coisas que você não faz a mínima ideia se vão combinar ou não, porque você não quer perder a oportunidade de experimentar o máximo possível. E a vida dos adolescentes atualmente tem sido assim. Nenhuma geração, antes da atual geração, teve tantas, até o Covid-19, né? Então, até o Covid-19, nenhuma geração tinha tido uma perspectiva de vida com tantas possibilidades como a geração atual. Possibilidades infinitas de onde eu vou morar, onde eu vou estudar, que filme eu vou assistir, que banda eu vou ouvir. É uma coisa que nenhuma geração... Cara, você sabe, aí quem tem mais de 30, 40 anos e está aí assistindo 50, sabe disso. Nossa, opção de filme era uma coisa tipo assim, cara, a gente tinha cinema, né? E locadora... Isso, e locadora de vídeo. Hoje, na sala, no seu celular, você acessa uma infinidade de opções, de filme, de música, de tudo. Então, essa geração tem um mundo de cursos, opções de cursos na faculdade. Gente, é uma coisa assim. A nossa época tinha uma federal, uma particular, né? Exatamente. E assim, tinha uma federal, uma particular, e tinha assim, engenharia, direito, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia civil. Tinha direito, as licenciaturas, geografia, física, matemática, história e letras, psicologia, enfermagem, medicina, e acabou. Era isso, gente. Acabou. Hoje, cada ano que passa, surgem novas opções. Isso é muito estressante. Por quê? Porque toda vez que você faz uma escolha na sua vida, você está abrindo mão de outras possibilidades. Então, o jovem hoje, quando é tão difícil fazer uma escolha, porque as possibilidades são tantas e tão infinitas, e para cada escolha que ele faz, ele está abrindo mão de tantas outras possibilidades que isso gera uma profunda angústia. Então, assim, e isso é muito difícil lidar com isso, porque no fim das contas é como se você estivesse sempre vivendo a sua vida no mínimo. Isso é extremamente contraditório numa época em que você pode ter o máximo do que a modernidade pode te oferecer. A cada escolha que você faz gera em você a sensação de que você está vivendo o mínimo possível da vida, porque tem uma enormidade de coisas que você não estará vivendo. Então, isso é desesperador. E né? fala Então, uma assim... coisa, Angeli,
É por isso que se fala tanto em autoconhecimento. Nunca se falou tanto em mindfulness, em terapias de autoconhecimento, porque assim, eu penso que a gente está num momento de, exatamente por isso, a abertura é tanta que você precisa fechar, né? Então, e eu vejo isso, quando eu falo de identidade, a gente fala que tem que se olhar no espelho, tem que prestar atenção nos seus valores, porque assim, a confusão é tão grande, como você falou, que não existe outro caminho que não seja olhar para si e para entender o que é importante para você. Porque só dessa forma você fica menos influenciável, não é? E que é muito triste você perceber que a pessoa, a cada 6 meses, ela está numa onda completamente diferente, até porque a gente sabe que, com o passar do tempo, se uma pessoa muda de profissão 50 vezes, por exemplo, 50 é exagero, mas se a pessoa não tem persistência em nada na vida, isso daí não vai criar uma reputação positiva na vida. Não é verdade? Então, assim, claro, você pode começar com uma coisa e você pode se especializando, criar braços dentro daquilo, mudar de profissão, ok. Agora, eu vejo que em todos os fatores, o fato de você prestar atenção no que é importante para você e que para que isso crie a sua realidade, para que isso seja... para que você carregue essa coerência pela sua vida, isso vai te fortalecer em todos os aspectos. Não é verdade? Você concorda comigo? Sim, concordo. Olha só. Não é? O que você acha disso? Autoconhecimento é fundamental. A questão é que na adolescência você está se descobrindo. Assim, é diferente. Aos 50 anos, aos 40, 50, do ponto de vista da psicologia analítica, por exemplo, de Jung, é na meia-idade que nós faremos um profundo mergulho em nós mesmos, a ponto de fato, vivenciar um processo de autoconhecimento. É na chamada crise da meia-idade, dos 40 aos 60 anos de idade, a metanoia, né? É aí que nós vamos, de fato, fazer um mergulho nisso que a gente chama autoconhecimento. Para o adolescente, esse processo é muito mais complexo, porque ele não tem ainda essa identidade totalmente formada. Então, assim, é complicado, é importante, extremamente importante que o adolescente ele tente se perceber, mas é uma fase da vida em que ele está tentando construir essa identidade, né? Quem sou eu? E é por isso que as referências externas, culturais, elas têm um apelo muito grande para o adolescente, porque elas fornecem modelos. Olha, uma pessoa de 50 anos que aprecia uma banda é uma relação totalmente diferente da relação que um adolescente tem pela banda que ele curte, né? Assim, aos 50, você, na média, você curte a música da banda. Aos 16, você curte a banda, né? Você curte os integrantes da banda, você curte o estilo de se vestir dos integrantes da banda, você curte tudo, porque é um modelo, é um modelo. É como faróis que o adolescente vai buscando para tentar construir a própria identidade. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é necessário, mas é importante que se entenda uma coisa. O adolescente, ele ainda vai mudar muito no decorrer da vida. Todos nós que olhamos, que estamos já 40, 50, que a gente olha para trás e a gente vê algumas coisas nós preservamos do adolescente que nós fomos, mas outras nós mudamos completamente. O adolescente, ele ainda vai mudar muito. Alguém comentou assim, eu acho um absurdo, é muito precoce o adolescente ter que fazer uma escolha profissional aos 18 anos. Alguém comentou aqui. Nem Também nós, olha, porque a pressão começa... A pressão começa com os 12. O que você vai ser quando crescer? Eu acho que, como estudante do ensino médio, agora eu posso falar que... Laura está vivenciando isso. Né? Assim, é importante e tal, mas chega a ser irritante, é meio... Sufocante? Sufocante a forma que eles abordam esse tema, porque
eles têm necessidade de falar disso em todas as aulas. O meu primeiro dia de aula no ensino médio foi basicamente, tipo, bom, agora vocês chegaram no ensino médio, comecem a pensar na carreira de vocês, tá? Aí chegava um professor diferente e falava, ei, gente, agora vocês têm que focar muito no Enem, porque é o Enem que vai falar quem vocês vão ser. Aí chegava o outro professor e falava, então, se você quiser um vestibular dessa matéria, você tem que começar a estudar desde já, porque é o vestibular que vai te levar para a faculdade, que vai te levar para a sua profissão. Então, saiba disso e, tipo, esteja sempre... Eu acho que... tipo... Ainda é criança, tem um lado criança ainda que... Imagina, tem 14, começo de 15 anos. É muito impressionante falar de uma coisa que você que tem a pretensão de carregar por muito tempo na sua vida, que é uma profissão, né? Sim. Então, assim, às vezes eu sinto falta, tipo, da pessoa falar, focar um pouco na qualidade que você quer ter na sua vida, não apenas na profissão, sabe? Porque é muito, tipo, agora acho que com as aulas online deu uma diminuída e tal, mas muito. Meu filho de 9 anos, a escola já fala sobre vestibular. Sim, tem escola que já dá simulado de Enem desde o início do ensino fundamental. Então, é muito chato. Às vezes eu sinto falta de alguém virar e falar, cara, foca ter uma vida boa, sabe? Uma vida saudável, uma vida saudável, em vez de falar, tipo, foca no seu vestibular e foca no seu Enem. O que é importante, mas, tipo, não te define... Eu acho que não te define 100% como pessoa, é a minha visão, assim, como... Sim, não, mas você está certíssima. A nossa profissão jamais deveria nos definir como pessoa, né? Ela é uma parte da nossa vida. Eu sempre faço um exercício com meus pacientes, que é uma brincadeira, tipo assim, imagina que a sua vida é uma pizza com 8 pedaços, né? Quantos pedaços você quer dar para cada área da sua vida? Lazer, família, relacionamento afetivo, trabalho, enfim, tudo, né? Então, assim, é isso. A maioria dos adultos tem uma pizza que é, tipo assim, dos 8 pedaços, 6 é trabalho, os outros 2 pedaços é para todo o resto, né? Tipo assim, é mais ou menos assim. Isso é saudável? Óbvio que não. Isso é legal? Óbvio que não. Sim. A Cristal falou... Ai, desculpa. Não, a Cristal comigo, ela falou uma parada que é muito, muito certa, que é, tipo, a nota que você tira nas provas é quem vai te definir. E, assim, falando um pouco da minha experiência como aluna, às vezes eu não tenho a maior nota, ou, tipo, um pouco abaixo da média em algumas determinadas matérias, porque sou quem eu sou. E você vê, às vezes, o professor mudar o olhar dele com você por conta de uma prova que você não foi tão bem. Isso é uma coisa que me estressa, de certa forma, porque não é o valor, o número que eu tirei naquela prova vai me definir. Às vezes eu tava num dia, eu posso ter estudado horas e semanas antes, só que o dia, o momento não foi legal para mim, eu não consegui fazer aquela prova. E aquela nota é muito absurda a forma que o impacto que o professor recebe. Que o professor recebe, sim. Sim. Quando eu dava aula na graduação, eu falava muito para os alunos, eu falava, olha só, nota não define sua inteligência, não define o quanto você compreendeu a matéria. E mais, nota não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Nenhuma diferença. Esquece isso. Quando você terminar a sua graduação, eu falava na graduação, né? Ninguém vai perguntar quanto você tirava na disciplina X ou Y. Em momento nenhum. Nem se você fosse fazer seleção para mestrado, nem se você fosse candidatar a um emprego, nem se você for fazer um concurso público. Sua nota da graduação não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E é uma coisa que eu sempre falava assim, a nota, ela só explica uma coisa sobre você, que você conseguiu se adaptar ao estilo de prova do professor. Ponto final. É só isso. Cada professor tem um estilo de prova. Quando você consegue se adaptar bem ao estilo de prova, à pedagogia, ao modelo pedagógico daquele professor, você vai tirar nota boa
na prova dele. Acabou, é isso. Prova não define sua inteligência, sua capacidade de aprendizagem, seu entendimento da matéria, nada disso. Então, assim, no fim das contas, não, olha só, tem uma coisa que é assim, a escola, de alguma forma, ela tem que ter um parâmetro para avaliar se o aluno está avançando ou não, entendendo ou não, aprendendo ou não, enfim. Isso é uma discussão muito ampla, muito... Existem vários mecanismos de se fazer isso, a prova é um deles. A questão é o peso que se dá às notas tiradas nas provas, né? Então, assim, e olha, como alguém que já foi professora de graduação, eu sempre falo uma coisa, é uma ilusão achar que o aluno que tira as melhores notas será o profissional mais bem-sucedido. Isso é uma ilusão gigantesca. Sim. Porque não funciona. Decora a matéria para uma Exatamente. prova, muitas vezes é bom de decorar, né? Sim. E tem muita gente exatamente. que reage muito, e eu sou essa que eu odeio prova, eu sou muito da prática. Então, a tal da teoria, aquele conhecimento, você tem que pegar aquele conteúdo gigantesco e gravar termos e tal, aquilo dali sempre me deixou num nível de estresse muito grande. Né? Então, eu penso que também as nossas competências passam por, né, de vários canais diferentes. Sim. Eu, por exemplo, sou muito melhor falando do que escrevendo no papel. Isso não quer dizer que você não vai aprender a escrever, né? Não, com certeza, mas eu falo, tipo, porque não tem... Eu acho que já teve mais avaliação, tipo, oral e tal. Eu me sinto mais tranquila falando do que escrevendo. Não que tirando a importância de escrever, mas, tipo, eu acho que tem que existir diferentes formas de avaliação, não só aquela... Hoje em dia já fala de muitas inteligências, né? Mas eu vejo que existe ainda um formalismo muito grande na educação. E até em relação a esse critério de profissão. Né? A Laura, ela fala muito, e isso é um eterno conflito da Laura, porque ela quer trabalhar no mundo do entretenimento. Ela quer ser profissional do entretenimento. Se isso daqui vai mudar daqui a 5 anos, a gente não sabe. Daqui a 3 anos, a gente não sabe. Mas não se fala, as pessoas ficam muito focadas em fazer como ser um grande advogado, como ser um grande médico, como ser um grande, mas não dá o mesmo tipo de reconhecimento. Não habilitam a arte como uma profissão. Então, isso também acho que faz parte da nossa cultura, né? E isso também é uma questão, sabe, que dentro desse conceito que vem já de muito tempo, de estabelecer o que é importante para a sociedade, não está vendo a arte como um fator fundamental na vida das pessoas. A gente fala muito sobre isso. As pessoas estão em casa hoje e estão fazendo o quê? Olhando para a parede. Olhando para a parede? Se não tivesse um filme para assistir, se não tivesse uma música para ouvir, se não tivesse arte, um livro para ler, como seria a vida das pessoas? Então, a gente está muito fechado ainda em pacotinhos formais como profissão. E eu sei que muita gente gostaria de ter a possibilidade de investir como um profissional da arte e se ver, eu acho que tem uma coisa de um preconceito muito grande. Né? Eu acho que tem uma coisa, assim, no Brasil especificamente, né? Essa de não se pensar as carreiras artísticas como carreiras. Indústria de entretenimento. Sim. Durante muito tempo, no Brasil, as pessoas que iam para o mercado artístico, elas não se qualificavam. Elas eram muito amadoras. Né? E até hoje, numa certa medida, o mercado artístico no Brasil ainda é, em certa medida, pouco profissional, vamos colocar assim, quando você compara com o mercado norte-americano ou europeu, por exemplo. Né? Então, assim, você tem gente que vive de música e que não sabe música. Você tem gente que não tem muito isso. E isso, durante muito tempo, as carreiras artísticas ficaram sendo vistas como carreiras de pessoas que não queriam estudar,
de pessoas marginalizadas mesmo, né? Exatamente, marginalizadas. Então, assim, eu acho que a geração da Laura e a geração anterior dela, a geração da Júlia, né, da sua outra filha, millennials e centennials, já tem uma perspectiva diferente da carreira artística. Né? Eles veem a arte como uma carreira mesmo, e eles entendem assim, eu quero fazer faculdade de dança, eu quero fazer faculdade de música, né? Eu quero me qualificar profissionalmente. Eu acho que na medida que as pessoas forem se qualificando profissionalmente dentro das carreiras artísticas, a arte vai ganhar mais respeitabilidade como profissão. E também na medida em que a arte conseguir sobreviver como uma indústria de fato, né? E não só como um apêndice de financiamento público, né? Porque, por exemplo, quando você olha para a indústria cultural norte-americana, é uma indústria de fato, né? Uma indústria altamente rentável, etc, etc e tal. Né? Estão lá os sul-coreanos com K-pop, que provaram que, quer dizer, você não precisa estar no circuito norte-americano para se tornar uma locomotiva bilionária da indústria cultural. K-pop tá não sei nem falar, mas mas o K-pop mas tá o nível, né, de profissionalismo, e aí que tá. Eu trabalho nessa indústria como figurinista também, e a gente precisa entender que existe sim uma necessidade de qualificação, né? Para eu trabalhar como figurinista, eu me preparei com um curso adequado, além da minha experiência, além da minha vivência na área de construção de looks e tal, eu tenho que entender de identidade de personagens, eu tenho que entender de o briefing, eu tenho que entender de cenário, eu tenho que entender de luz, eu tenho que entender de tudo isso. Então, só que eu vejo no meu mercado figurinistas que passaram por um cursinho ali né, com 20 anos e cobram caíram de paraquedas do cachê e aí o mercado absorve. Então, à medida que existe um profissionalismo maior, vai começar a existir, sim, uma pressão do mercado em que as coisas sejam bem feitas, porque tudo vai aparecer, né? Tudo aparece. Um trabalho mal feito, ele aparece. Principalmente o profissional liberal que vive disso, que vive do reconhecimento das outras pessoas. Não adianta fazer feeds maravilhosos e copiar texto dos outros com conteúdo e tal, se na realidade não mostra mesmo através do trabalho. Não né? entrega o que promete, não é? Não entrega o que promete. Porque o grande reconhecimento não vem do que você fala, vem do que falam sobre você. E isso é o maior grau de maturidade que a gente consegue chegar no mercado de trabalho, né? Ó, novamente já está acabando. Tem alguma consideração ali, Laura? Vai acabar. As pessoas estão contando mais sobre... eu não vi nenhuma pergunta. Eu vi umas declarações sobre as faculdades. Falou bastante coisa. Acho que agora, infelizmente, teremos que oficialmente agradecer esse encontro que foi inusitado, mas que foi incrível. Peraí que agora o grande finale é Cristal. Percebo que tem muitas amigas que não se vestem do jeito que elas realmente gostariam por influência dos pais ou até mesmo uma pressão da sociedade. Como posso ajudar elas? Manda essa live. Manda essa live. A primeira. Acho que você não tava, Cristal. Mas manda as duas lives pra elas. Relaxa um pouco em relação ao outro, né? A querer ser igual ao outro, né? Viva com maior descontração. Você é ótima, Cristal. Fala, conversa com elas. Exatamente. Muito, muito obrigada, Angelita. Muito obrigada. Nada. Eu que agradeço o convite. Que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Falou, gente. Muito obrigada para todo mundo que passou por aqui.
É isso. Foi muito bom. Adorei. Beijos. Tchau, Tchau, gente. Beijo, Boa noite. tchau, gente. Beijo.